Bem, pessoal, morte após anestesia para realizar um exame. Eu vou explicar para vocês por quê, né? Teve um caso em questão que saiu em toda a imprensa e muita gente me mandou vídeo perguntando sobre esse caso, né? O que aconteceu, se isso é relevante, se não é, se isso é tão comum, se pode fazer uma anestesia no paciente estando na clínica, né? E vou explicar para vocês. Vários procedimentos médicos, eles podem e são feitos em clínicas, não tem nada de errado. Aqui no Brasil, os órgãos públicos da gente, eles avaliam direitinho a estrutura, a possibilidade, inclusive tem que ter uma avaliação junto ao conselho, liberação, para você ter toda a estrutura para fazer alguns procedimentos. Parte desses procedimentos, eles são feitos com a necessidade de ter um anestesista, que é um médico realmente especializado para fazer esses tipos de uso de drogas para fazer um procedimento. Mas o médico vai avaliar com você a necessidade ou não de fazer uma anestesia. Vou dar exemplo. Alguns procedimentos classicamente precisam do acompanhamento do anestesista, do profissional, né? Os procedimentos mais invasivos, às vezes uma coluna, uma endoscopia, o médico vai avaliar cada situação, cada questão, mas na grande maioria das vezes esses procedimentos são acompanhados pelos profissionais, né? Esse profissional ele vai avaliar o risco cirúrgico seu, qual a medicação que ele vai utilizar, como vai utilizar, qual é a sua comorbidade, ele vai ter toda a estrutura, caso ele fez um sedativo, você ter uma dificuldade respiratória, que tipo de procedimento ele pode fazer, às vezes vai precisar de intubação, sedou demais, toda essa avaliação é feita pelo profissional. E toda essa estrutura clínica vai ter. Claro que em situações muito raras de acontecer, de você ter uma complicação, ter uma reação às vezes alérgica, anafilática a alguma droga, pode ser necessário que ele te transfira para uma estrutura de maior cuidado, um hospital maior. Mas, ou seja, esses procedimentos, se são liberados, se são autorizados, em especial nas clínicas grandes, foi tudo avaliado a possibilidade do procedimento ser feito ali. Claro que pode existir uma intercorrência que o médico necessite uma transferência para um local de maior estrutura. Ou seja, nem todo procedimento que precisa de anestesia vai ser feito no grande hospital, vai ter feito toda essa avaliação. Mas saiba que no Brasil isso é muito organizado. Só que quando ocorre um efeito adverso, ele é raro de acontecer, mas pode acontecer, aí, nesse caso, por exemplo, chegou a óbito a pessoa, depois disso vai ser feita toda a avaliação para ver se houve alguma falha. O local tinha estrutura, tinha todo, né? Tinha todos os registros. Se você for paciente e for analisar, vá nos grandes hospitais, vá nos grandes locais, vá nas grandes clínicas, que com certeza eles vão ter todas as autorizações, né? Teve dúvida? Pesquisa na internet, procura, coloca aquela clínica e vê se ela tem realmente, e é divulgado que ela consegue fazer todo aquele tipo de estrutura, tem toda essa estrutura para fazer esse procedimento, tá bom? Não dê bobeira, faça uma avaliação, né? Cada vez, ainda mais quando você cuida de... Se você vai comprar alguma coisa, você pesquisa na internet, imagine cuidar da sua saúde. Procure o profissional, veja a anestesia que vai fazer e veja a clínica também. Faça investigação antes de fazer qualquer tipo de procedimento, porque qualquer procedimento médico que envolva anestesia, né, geralmente ele vai ter risco. Desde a alergia à anestesia que você vai fazer, você pode ter, né, se não saber, né, desde outros tipos de intercorrência. Por isso que a pesquisa é tão importante. Espero ter ajudado. Abraço.